os teus passos e jamais me desviar. Se o meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, se a tua vontade sempre for o meu prazer, o deserto então será vida. Simplesmente obedece à voz de Deus. Querido Pai, obrigada, Senhor, pela tua presença neste lugar, Senhor. Tu és um Deus de extrema bondade, de amor, e nós estamos aqui, Senhor, para te dizer isso hoje, Pai. Obrigada pela tua fidelidade, Senhor, pela tua presença. Obrigada, Deus, porque Tu vai adiante de nós, Senhor, desfazendo tudo que o inimigo, Senhor, quer levantar. Obrigada, Deus, porque Tu és o nosso Pai querido, nosso Pai de amor. E nós te pedimos nesse momento, Deus, que Tu possa nos perdoar das coisas que fizemos, que falamos, Deus, nosso comportamento que desagradou, Senhor, a Ti, ó Pai. Que Tu possa estar perdoando, Senhor, e nos esvaziando, Senhor, para que possamos avançar, Senhor, em Ti. Que possamos liberar perdão, Senhor, porque nós fomos perdoados, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a andar sobre o natural, Senhor, sobre os Teus olhos, Senhor, sobre o que Tu queres, ó Pai. É tão difícil, Senhor, andar contra o mundo, Senhor, mas que possamos, Senhor, nos posicionar, ó Pai. Que Tu possa, Senhor Deus, estar trabalhando aqui em cada família, Senhor, em cada coração. Que Tu possas se revelar, Senhor, que possamos cumprir o Teu propósito. Que possamos ser luz, Senhor, que possamos estar falando, ministrando, Senhor, na vida de tantas pessoas que caminhamos todos os dias, ó Pai. Que Tua glória se manifeste em nós, Senhor. Que Tu possa, Senhor Deus, escutar, Senhor, nosso choro, nosso pranto. Que Tu possa, Senhor Deus, hoje estar trazendo libertação, cura, Senhor. Que Tu possa, Deus, estar, Senhor, aproximando os casais, Senhor. Tu és o Deus de cada casa, Senhor. Que os homens e as mulheres possam, Senhor Deus, saber, Senhor, como andar, Senhor, Te buscando em espírito e em verdade, Senhor, em nome de Jesus. Que Tu possa permanecer, Senhor Deus, sempre, ó Pai, nos guiando, Senhor, e nos levando, Senhor. Segura a nossa mão, Deus, e que como crianças pequenas, Senhor, possamos ser conduzidos, Senhor, por Ti. Que Tu possa permanecer conosco, Senhor, e obrigada, Pai, por tanto, Senhor, que Tu fazes, Senhor, apesar de nós. Tu, Senhor Deus, pela Tua misericórdia, nos ajuda, Senhor, a crescer, Senhor, e a andar e a avançar, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Se permanecermos em Deus, se nós obedecermos, se nós continuarmos a buscar, toda a Sua bênção estará ao nosso alcance. Se atentamente eu ouvir a Tua voz e obedecer, seguir os Teus passos e jamais me desviar, se meu coração se achar sempre puro e fiel a Ti, se a Tua vontade
Boa noite, meus irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Primeiramente, mais uma vez, sejam muito bem-vindos para mais um estudo no nosso Atos 8. Hoje a gente vai estar estudando o Êxodo capítulo 14. Depois de um louvor abençoado que tivemos, e antes do nosso estudo começar, eu queria trazer alguns rápidos avisos para vocês. O primeiro deles envolve justamente essa plataforma. Você está vendo esse estudo pelo canal da nossa igreja, Igreja Batista da Lagoa, aqui no YouTube. Se você ainda não é um inscrito do nosso canal, a gente pede que você se inscreva aqui. E ao lado do botão se inscrever, quando você se inscrever no nosso canal, vai aparecer um sininho. E você clica nesse sininho, porque todas as vezes que a nossa igreja fizer alguma publicação aqui no YouTube, seja de algum culto, a ministração de alguma palavra, ou até mesmo o próximo estudo, o próximo episódio do Atos 8, você vai receber uma notificação no seu computador, no seu celular, e vai ficar muito mais fácil para você encontrar a gente. Por falar em nos encontrar, aqui embaixo também na descrição desse vídeo vai ter o link para que você possa conhecer as redes sociais da nossa igreja. Lá nas redes sociais você vai conhecer o Projeto Servir, que é o projeto de ações voluntárias e sociais da nossa igreja. Você vai poder ficar por dentro dos cultos que acontecem aqui na nossa igreja. Primeiro sábado de cada mês, por exemplo, acontece o culto Metanoia, que é o culto da juventude da nossa igreja. Aos domingos, às 17h30, sempre tem os cultos dominicais, às vezes os cultos de ceia. Então, para você ficar por dentro, conhecer um pouco mais sobre a nossa igreja, os projetos que a gente faz e todas as ideias que a gente tem direcionadas pelo nosso pastor Miguel. Amém? Então vai ser uma honra conhecê-los e ser conhecidos por vocês que estão assistindo esse episódio. Além desses avisos, se você for na sua plataforma onde você escuta suas músicas, seus podcasts, e você colocar lá IB Lagoa, I de igreja, B de Batista e o nome Lagoa, você vai encontrar as playlists do Ministério de Louvor da nossa igreja, tanto dos cultos do domingo, o Ministério de Louvor tradicional, quanto o Ministério de Louvor da Juventude, que é justamente o que toca nos cultos do Metanoia e alguns cultos de domingo também. Então você vai conhecer toda a playlist da nossa igreja, assim como as reflexões da jornada de oração. A jornada de oração sempre é na primeira semana de cada mês, de segunda a sexta-feira, das 6 da manhã, a partir das 6 da manhã. A gente tem alguns momentos de oração e uma rápida reflexão da palavra do Senhor, que termina no primeiro sábado de cada mês também, ou seja, da primeira semana, a partir das 7 da manhã com uma consagração. E aí ela vai até um pouco mais tarde. E aí você vai poder encontrar essas reflexões também nas suas plataformas, onde você escuta música, podcasts e outras coisas. Amém? Então, esses foram os nossos avisos e vamos começar o nosso estudo. Amém? Pai, muito obrigado mais uma vez por esse estudo, pelo louvor. Muito obrigado pela vida de todas as pessoas que estão servindo nesse ministério, pela vida do nosso pastor Miguel. Que o Senhor possa continuar nos abençoando e que cada vez mais tu cresças e a gente diminua. Em nome de Jesus. Amém. Bom, se você assistiu o último episódio do Êxodo 13, você vai lembrar que eu deixei alguns versículos para que a gente pudesse dar continuidade hoje, porque eles se encaixam perfeitamente no estudo de hoje. E aí, esses encaixes que a gente vai fazer começa a partir do versículo 17 de Êxodo 13. Então não se assuste, tá? Êxodo 14 a gente vai começar lendo o finalzinho do capítulo 13. Então vamos lá. Quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora este fosse o caminho mais curto, pois disse, se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Se você estiver acompanhando na sua Bíblia, coloca o número 1zinho assim de lápis do lado, que depois a gente vai voltar, tá? Bota o número 1 aí. Versículo 18. Assim Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Moisés levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento quando disse, Deus certamente virá em auxílio de vocês. Levem então os meus ossos daqui. Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, junto ao deserto. Durante o dia, o Senhor ia adiante deles numa coluna de nuvem
para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los. E assim podiam caminhar de dia e de noite. Versículo 22. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo se afastava de noite. Então, esses últimos versículos que nós acabamos de ver, do capítulo 13 de Êxodo, já dá alguns direcionamentos claros do que a gente vai encontrar em Êxodo 14, que é justamente o momento da perseguição, que Faraó se arrepende, digamos assim, de ter liberado os israelitas do seu povo. Mas a primeira coisa que eu gostaria de falar, que eu até disse, coloca o número 1zinho do lado da tua Bíblia, é o seguinte: o versículo 17, que foi o primeiro versículo que a gente leu, diz: quando o Faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora este fosse o caminho mais curto, pois disse: se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Primeiro ponto muito claro. Há uma nítida mudança no roteiro, digamos assim, que havia sido programado para que aquele povo pudesse percorrer. E a gente vê qual era o sentimento de Deus naquele momento. Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora esse fosse o caminho mais curto. Por quê? Porque ele sabia que se eles se encontrassem, se defrontassem com a guerra, talvez se arrependessem e voltassem para o Egito. Então, Deus sabia que se aquele povo que tinha acabado de ser liberto, que passou por toda aquela espera, todos aqueles anos, viu as 10 pragas chegarem, foram libertos do Egito, mesmo depois disso tudo, ainda poderia existir um sentimento de que, poxa, já aconteceu todas essas coisas, mas agora eles estão vindo atrás de nós. Nós vamos ter que guerrear com eles. E talvez por guerrear nós precisaremos nos render. Então é melhor voltarmos para sermos escravos do que morrer no campo de batalha. Então, para que essa situação, esse sentimento não crescesse no coração daquele povo, Deus muda o roteiro que eles precisavam caminhar. E se você estiver escrevendo aí, se você estiver anotando, escreva essa frase: Deus mudou o roteiro. Deus mudou o roteiro por um propósito. E a gente vai entender que propósito é esse, porque é muito lindo. Se eu me arrepiar e gaguejar em alguns momentos, é porque é tanta beleza nas Escrituras que, ao mesmo tempo que eu estou falando aqui para vocês, eu estou sendo ministrado com essa palavra. Amém? O segundo ponto que eu queria falar para vocês está no versículo 19, que diz o seguinte: Moisés levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento quando disse: Deus certamente virá em auxílio de vocês, levem então os meus ossos daqui. Então, o que está acontecendo? No estudo anterior, nós vimos que já haviam várias profecias e vários direcionamentos para aquele povo, informando aquele povo de que eles seriam libertos daquele lugar. De que aquele lugar onde eles estavam, no Egito, não era o lugar deles. E que, de fato, havia uma terra prometida. E uma dessas pessoas que profetizou foi justamente José. Quando a gente está em Êxodo, quando a gente avança lá para Hebreus, capítulo 11, versículo 22, a gente vê o seguinte: pela fé, José, estando próximo ao seu fim, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Ele pediu para que os seus ossos fossem levados. Então, antes de sua morte, quando a gente está lá em Gênesis 50, se você tiver com a sua Bíblia aberta, se você abri-la lá em Gênesis 50, quando a gente está vendo a parte final da morte de José, a partir do versículo 24, diz o seguinte: a gente avançou para Hebreus e agora a gente vai voltar para Gênesis. Tudo isso falando algo que está em Êxodo. A Bíblia é muito linda, o nosso Deus é muito lindo. Versículo 24 diz o seguinte: antes de morrer, José disse a seus irmãos: estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará desta terra, levando-os para a terra em que prometeu com juramento a Abraão, Isaque e Jacó. E José fez que os filhos de Israel lhe prestassem em juramento, dizendo-lhes: quando Deus intervir em favor de vocês, levem os meus ossos daqui.
Morreu José com a idade de 110 anos e depois de embalsamado foi colocado num sarcófago no Egito. Então, antes da sua morte, no momento de sua morte, José fala, aqui não é o lugar de vocês. E quando chegar o momento em que Deus vai intervir sobre a vida de vocês e os tirará daqui, levem consigo os meus ossos para a terra prometida. Então, mais uma vez, a gente está estudando o Êxodo, viu algo que está lá em Hebreus, no Novo Testamento, voltou para o Gênesis. Deus é muito lindo. Você concorda comigo que Deus é muito lindo? Dê um glória aí, meu irmão, onde você está assistindo agora, em nome de Jesus, porque Deus é muito lindo. Amém? Agora sim, vamos começar a leitura do capítulo 14 do livro de Êxodo. E, de fato, é uma leitura tão rica em detalhes que, por mais que eu fosse falar muitas palavras aqui, a própria descrição que nós encontramos na Bíblia, nesses versículos, ela já é mais do que suficiente para a gente entender a maravilha que se sucede nos próximos versículos. Amém? Vamos começar essa leitura. Mas, por favor, não esquece tudo que a gente viu aqui agora. A preocupação com Deus. Lembra do número 1zinho que eu pedi para vocês anotarem? O que é que está acontecendo nesse número 1? Deus mudou a rota. Ele mudou a rota por um propósito. Amém? Versículo 1 diz o seguinte: Disse o Senhor a Moisés, diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Piairote, entre Migdol e o mar. Acampem à beira-mar, de fronte de Baal-Zefon, em frente a Baal-Zefon. O faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Então endurecerei o coração do faraó e ele os perseguirá. Todavia, eu serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas. Veja o que está acontecendo. O próprio Deus está dizendo a Moisés tudo o que vai acontecer. E qual é o propósito desse acontecimento? Meu irmão, nada do que acontece na nossa vida acontece sem um propósito de Deus. Por mais difícil que seja, que a gente possa entender que há um propósito, deixa eu lhe dizer uma coisa, há um propósito. Parece uma ironia, parece que eu estou rindo, mas não é. Há um propósito. Sempre haverá um propósito. Por mais que seja loucura aos nossos olhos, por mais que a gente não possa entender, há um propósito determinado para todas as coisas acontecerem debaixo dos céus. Como a palavra fala, não cai uma folha da árvore no outono, ou uma chuva no inverno, ou um florescer de uma flor na primavera, ou um sol quente no verão, sem a ordem de Deus, sem a autorização de Deus. Nada acontece sem a autorização do nosso Deus. Então há um propósito. Mas eu estou no deserto, eu estou passando por um processo, há um propósito. Quando Jesus, ele precisou orar lá no Novo Testamento, o que foi que ele fez? Ele mesmo foi para um deserto. Se Jesus foi para um deserto para orar, para conversar mais com Deus, quanto mais nós, meus irmãos. Então há um propósito, sempre haverá um propósito. Amém? E Deus está dizendo para Moisés, a liderança daquele povo naquele momento, tudo o que vai acontecer e qual o propósito daquilo que vai acontecer. Versículo 5. Contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido. Então o faraó e seus conselheiros mudaram de ideia e disseram: o que foi que fizemos? Deixamos os israelitas saírem e perdemos os nossos escravos. O que é que está acontecendo no versículo 3? O faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Então endurecerei o coração do faraó. Deus fala isso para Moisés no versículo 3 e versículo 4. Quando a gente começa a ler o versículo 5, olha o que está dizendo. Contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido. Então o faraó e os seus conselheiros mudaram de ideia e disseram: o que foi que fizemos? Deixamos os israelitas saírem e perdemos os nossos escravos. Então o faraó mandou aprontar a sua carruagem e levou consigo o seu exército. Levou todos os carros de guerra do Egito, inclusive 600 dos melhores desses carros, cada um com um oficial no comando. O Senhor endureceu o coração do faraó, aleluia, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas que marchavam triunfantemente.
Os egípcios, com todos os cavalos e carros de guerra do faraó, os cavaleiros, a infantaria, saíram em perseguição aos israelitas e os alcançaram, quando estavam acampados à beira-mar, perto de Piairote, de fronte Baal-Zefon. Glória a Deus, aleluia. Você deve estar se perguntando, o irmão está lendo que o faraó está mandando os cavaleiros, está mandando os oficiais, está mandando a infantaria buscar o povo, buscar entre aspas, né? Buscar os israelitas. Por que ele está dando glória a Deus? Porque é um cumprimento da palavra, meus irmãos. A gente está vendo uma coisa depois da outra, o cumprimento da palavra. O nosso Deus não é o Deus de mentira, o nosso Deus é um Deus de verdade, porque Ele é a verdade. Glória a Deus. Eu espero que você esteja entendendo tudo que está acontecendo nessa passagem. O versículo 10 diz o seguinte: ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizados, chamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já lhe tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. E aí, meus irmãos, nós vemos dois pontos muito importantes. Primeiro, chega a ser, tem um dito popular que diz: rir para não chorar. O povo estava cativo no Egito, anos cativos no Egito. Saem do Egito, a mão poderosa de Deus os guia para que eles possam ser libertos daquele lugar. E na primeira prova que eles encontram, na primeira vez, eles ouviram que o faraó mandou de volta aquele povo, os soldados, os oficiais, as cavalarias. Eles começam a dizer que era melhor ter ficado cativo, preso lá no Egito, do que morrer no deserto. Eles nem iriam morrer, nem ficariam cativos, e mesmo assim eles estavam reclamando. E muitas vezes somos nós que estamos assim, nós reclamamos constantemente quando algo não sai do jeito que nós queremos, porque nós planejamos, e muitas vezes o fato da gente planejar faz com que a gente se ache capaz de fazer aquilo que a gente planejou, quando na verdade tudo acontece por meio da permissão de Deus. E o segundo ponto que eu queria falar para vocês é que o povo estava duvidoso, o povo estava dizendo: Moisés, não foi por falta de túmulos que você nos tirou. Era realmente melhor a gente ter ficado lá como escravo do que vir morrer aqui. E qual é a atitude de Moisés? Qual é a resposta de Moisés? Não tenham medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. E a resposta de Moisés foi essa, porque no começo do capítulo 14, como nós vimos, o próprio Deus direcionou e falou ao coração de Moisés tudo o que ia acontecer. Moisés, a liderança daquele povo na terra, sabia, porque tinha ouvido um direcionamento claro de Deus, tudo o que ia acontecer e que havia um propósito maior para aquela situação. Então Deus, além de se comunicar com o povo através de Moisés, Ele se comunicou diretamente com o povo, dizendo: a situação que eu estou criando, que vocês acham que é para o mal e morte de vocês, na verdade é para que vocês mesmos venham engrandecer ainda mais o meu nome. Porque no momento eu estou levantando meu braço, é até infantil, eu estou levantando meu braço porque eu quero. Mas quando acontece algo impossível, qual é a nossa reação? Meu irmão, foi Deus mesmo. Foi Deus, porque eu não conseguia fazer não. A gente estuda para uma prova, tira um 8. Eu estudei, vou tirar uma nota boa, tira uma nota boa. Pô, eu estudei, eu mereci. Mas só quando acontece algo impossível aos nossos olhos, meu irmão, isso aí foi Deus. Não existe isso aí foi Deus. Tudo é Deus. Tudo é Deus. E essa situação, nesse momento, foi mais uma dessas situações para que o povo reconhecesse a grandeza do nosso Deus. Assim como nós precisamos reconhecer a grandeza do nosso Deus. Versículo 15. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante.
erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios e eles os perseguirão, e serei glorificado com a derrota do faraó e de todo o seu exército, com os seus carros de guerras e os seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado com a derrota do faraó, com os seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Mais uma vez, coloca o númerozinho 2, do lado do versículo 18. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Guarda isso aí. Versículo 19. A seguir, o anjo de Deus, que ia à frente dos exércitos de Israel, retirou-se, colocando-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás, entre os egípcios e os israelitas. A nuvem trouxe trevas para um e luz para outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda aquela noite. Versículo 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e tornou em terra seca, com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram, e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra parede à sua esquerda. Os egípcios perseguiram e todos os cavalos, carros de guerra e cavaleiros do faraó foram atrás deles até o meio do mar. No fim da madrugada, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor viu o exército dos egípcios e o pôs em confusão. Fez com que as rodas dos seus carros começassem a soltar, de forma que tinham dificuldade em conduzi-los. E os egípcios gritaram. Versículo 18, lembra? E os egípcios gritaram: vamos fugir dos israelitas, o Senhor está lutando por eles contra o Egito. Glória a Deus. Versículo 18, os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Versículo 25, e os egípcios gritaram: vamos fugir dos israelitas, o Senhor está lutando por eles contra o Egito. Confirmação. Mais uma vez, mais uma confirmação que nós encontramos. Que isso possa edificar a nossa vida, meus irmãos. Versículo 26. Mas o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao raiar do dia, o mar voltou para o seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro às águas e o Senhor os lançou ao mar. As águas voltaram e encobriram os seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Todo o exército do faraó que havia perseguido os israelitas mar adentro, ninguém sobreviveu. Mas os israelitas atravessaram o mar, pisando em terra seca, tendo uma parede de água à sua direita e outra à sua esquerda. Naquele dia, o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios, e os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios. Temeu o Senhor e pôs nele a sua confiança, como também Moisés, seu servo. O capítulo 14 de Êxodo termina cumprindo aquilo que o próprio Deus falou no começo do capítulo 14. Todavia eu serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Sempre haverá, a grande mensagem, a grande reflexão do estudo de hoje, do episódio de hoje do nosso Atos 8 é: sempre haverá um propósito naquilo que Deus está fazendo. Na minha vida, na sua vida, na vida dos seus parentes, dos seus amigos, no seu trabalho, onde quer que você esteja, sempre haverá um propósito. Não é porque nós não conseguimos enxergar uma conclusão benéfica ou bondosa para nós que não haverá uma boa conclusão e que principalmente o nome de Deus não será glorificado. O nome de Deus sim será glorificado, porque esse é o maior propósito que há. Tentaram diminuir a glória de Deus, ou até mesmo cancelar a glória dele, mas ele enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar, para que esse propósito fosse cumprido.
O próprio Jesus, quando os discípulos disseram, Pai, ensina-nos a orar, ele diz, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade. E a vontade de Deus. Então que a gente cada vez mais possa parar de ir de encontro à vontade de Deus, ao propósito de Deus, aquilo que Ele tem para nós, aquilo que Ele quer para nós. E que a gente possa aprender a aceitar, por mais que seja doído, que a gente possa aceitar que os planos dele são maiores e que perdas poderão acontecer, mas não vão se equiparar aos ganhos que teremos com ele. Amém? Então, para a gente encerrar mais esse episódio de Atos 8, a gente começou com a oração, vamos terminar com a oração, amém? Pai, mais uma vez, muito obrigado por essa oportunidade, muito obrigado por esse momento de comunhão que tivemos com os nossos irmãos. Mais uma vez eu venho te pedir que o Senhor cresça cada vez mais e que nós possamos diminuir na mesma proporção, que o teu nome ganhe espaço, que a tua presença ocupe todos os espaços vazios que existem em nossos corações. Que tu, que és a certeza, que és a verdade, que és a vida, possa dar lugar e diminuir, aniquilar, exorcizar todas as dúvidas que nós temos, porque tu és a nossa certeza. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão.